uma outra função no lugar da função e. Vou voltar como estava antes a função e primeiro. Ó, lembra? O nosso primeiro exemplo de função e retornou falso. Mas agora eu vou pegar esses argumentos aqui e vou colocar numa função chamada ou. Observa que agora eu troquei a função. Olha lá, não é mais a função e. Agora no lugar da função e, eu coloquei a função ou. E a função ou tem outra historinha. Se a função e só retorna verdadeiro se todos os argumentos forem verdadeiros, na função ou só retorna falso se todos os argumentos forem falsos. Vou repetir, a função ou só retorna falso se todos os argumentos forem falsos. Então é só eu te perguntar uma coisinha, se a função ou só retorna falso se tudo for falso, então vamos verificar. O primeiro argumento diz A1 menor B1. A1 vale 2, B1 vale 7. 2 é menor que 7? Verdadeiro. Então o primeiro argumento deu verdadeiro. Segundo argumento, A2 é igual a B2? A2 vale 1, B2 vale 4. Então 1 é igual a 4? 1 é igual a 4? Falso. Falso, 1 não é igual a 4. Então, falso deu o segundo argumento. Terceiro argumento, A3 é diferente de B3? Bem, A3 vale 8, B3 vale 9. 8 é diferente de 9? Verdadeiro. 8 é diferente de 9. Então eu tenho o primeiro argumento verdadeiro, o segundo argumento falso e o terceiro argumento verdadeiro. O que diz a regra da nossa função ou? Só retorna falso se todos os argumentos forem falsos. Só retorna falso se todos os argumentos forem falsos. Nesse caso eu te pergunto agora, será que vai retornar verdadeiro ou vai retornar falso? Se só retorna falso, observa, só retorna falso se todos os argumentos forem falsos. Vamos à pergunta então. Eu tenho verdadeiro, falso e verdadeiro. Se nem todos os argumentos forem falsos, então tem que retornar verdadeiro. Porque ela só retorna falso se todos os argumentos forem falsos. E a gente acabou de observar aqui que tem 2 verdadeiros e um falso. Professor, mas então para a função ou retornar falso, tudo tem que ser falso? Sim. O primeiro argumento teria que ser falso, o segundo argumento teria que ser falso e o terceiro argumento teria que ser falso. Aí retornaria falso. Mas como nem todos os argumentos eram falsos, ela retornou verdadeiro. Essa é a regra da nossa função ou. Só retorna falso se todos os argumentos forem falsos, certo? Bem, vamos deixar todos os argumentos falsos então. Vamos fazer ela retornar falso. Vamos pegar esse que diz A1 menor B1, vamos botar A1 maior B1, aí ele fica falso. Olha lá, A1 maior B1. Quando eu botei A1 maior B1, beleza, mudei a função. Aqui onde está diferente, que é o sinal menor seguido do maior, eu vou botar igual. Vou botar igual. Mudei completamente a fórmula. Ainda é a função ou, mas agora eu tenho o primeiro argumento dizendo A1 é maior que B1, A1 vale 2, B1 vale 7. 2 é maior que 7? Falso. 2 não é maior que 7. A2 é igual a B2? 1 é igual a 4? Falso. Falso. A2 não é igual a B2, 1 não é igual a 4. A3 é igual a B3? A3 vale 8, B3 vale 9. 8 é igual a 9? Falso. Não é. Então o primeiro argumento deu falso, o segundo argumento deu falso e o terceiro argumento deu falso também. E a função ou, como eu disse, só retorna falso se todos os argumentos forem falsos. Então quando eu der Enter, a resposta vai ser falso aí para minha função ou, porque ela só retorna falso se todos os argumentos forem falsos. É assim que funciona a nossa função ou, que também é função de análise lógica. A função e só retorna verdadeiro se todos os argumentos forem verdadeiros. E a função ou só retorna falso se todos os argumentos forem falsos.